Você tem que estar disposto a abraçar grandes desafios para alcançar grandes vitórias. Pequenos desafios, pequenas vitórias. Pequeno esforço, pequenas vitórias. Pequeno confronto, pequena mudança. Pequeno crescimento. Tudo na nossa vida é proporcional. Não adianta você fugir de grandes desafios e querer grandes conquistas. Se você quer grandes conquistas, você tem que buscar grandes desafios. Quem está me entendendo diz amém. Esse é o culto do favor de Deus. E se tem uma coisa que Deus jamais vai negar para você, é o favor dele, aleluia. É a graça, é o favor imerecido. A graça é para todos, o evangelho é para todos, a salvação é para todos, a vitória é para todos. O nosso mestre morreu na cruz do Calvário de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, de todos os povos, línguas e nações. Não tem exceção. Se você quer, Deus está à sua disposição. Ele quer te abençoar. Você tem que crer que maior é o nosso Deus que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que nos dá a vitória do que aquele que quer nos gerar a derrota. Quem está comigo diz glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 23, diz assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz, ela é bem específica, que Golias lançou o seu desafio habitual. Se tornou um hábito do gigante desafiar o exército do Deus vivo. Virou um hábito. Ele estava muito bem disciplinado, era manhã e tarde, todo santo dia. Por 40 dias o cara lançava desafio e o exército recuava. O exército se amedrontava. Sabe, meus irmãos, mais um belo dia, já quase no final dessa batalha, sabe quem aparece lá de repente no campo de batalha? O garoto chamado Davi. Interessante que Golias lança o mesmo desafio, só que agora tem um detalhe nesse exército. Tem um homem temente a Deus, tem um homem que sabe quem é Deus, que não estava ali todos aqueles dias, mas que agora ele está passando, e ele vai ouvir o desafio habitual do gigante. O problema na vida não são os desafios que enfrentamos. O problema muitas vezes é quem ouve o desafio. Não existe desafio gigante demais. Não existe problemas grandes demais. Não existe dificuldade grande demais. O problema é quem está ouvindo. O problema é de quem está vendo. O exército inteiro recuava. Davi sozinho, com Deus, ele ouve e ele vai para cima. É isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos ouvir os desafios habituais dos nossos adversários com o ouvido de Deus. Você não pode ouvir com o ouvido carnal. Você tem que ouvir com o ouvido espiritual. Você tem que ouvir com o ouvido sobrenatural. Ontem participamos da célula online. E uma coisa que nós aprendemos da célula, se você não participou, você perdeu. Mais uma oportunidade que você teve de crescimento e você deixou para depois. Uma das coisas que nós frisamos muito ontem na célula, em todas as células, é que a nossa batalha, ela é espiritual. Se a batalha é espiritual, você tem que olhar com o olhar espiritual. Se a batalha é espiritual, você tem que ouvir com o ouvido espiritual. Se a batalha é espiritual, você tem que lutar com as guerras espirituais. Se você não lutar com as armas corretas, você será derrotado. Quem está me entendendo diz amém. Se a guerra é espiritual, se a batalha é espiritual, você tem que lutar com as armas espirituais. Você tem que olhar com o olhar espiritual. Você tem que ouvir com o ouvido espiritual. E você tem que falar com uma boca de Deus, uma boca espiritual. Precisamos entender isso, irmãos. Olha aqui, não pare de aprender, querido, pelo amor de Deus. O próprio Deus disse lá em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Tadel é uma ferramenta de crescimento.
Célula é uma ferramenta de crescimento. Essa semana estamos tendo semana de conquista, uma semana de crescimento. Sábado, uma reunião dos jovens, uma reunião para crescimento. Culto do favor de Deus é um culto para crescimento. Quando temos comunhão com os irmãos, é uma comunhão para crescimento. Não pare de crescer, não pare de avançar, não pare de querer mais de Deus. Quem está me entendendo diz amém, aleluia. Olha aqui, preste atenção. A questão está em quem ouve o desafio. Davi ouviu de maneira diferente o desafio de Golias. Quando você está com Deus, todo gigante se torna não. Segura essa. Quando você está com Deus, todo gigante se torna anão. Aleluia. Eu vou repetir outra vez. Quando você está com Deus, todo gigante se torna anão. Precisamos entender isso. Agora, quando você não está com Deus, quando você luta com as armas carnais, naturais, todo anão se torna um gigante na sua vida. Todo anão se torna um gigante. Qualquer copinho com água se torna uma tempestade na sua vida. Qualquer espirro para você já é Covid. É assim ou não é? Quando você não está com Deus, todo anão se torna um gigante. O gigante tem dia e hora marcada para cair, meu irmão. Quando você enfrenta o gigante com Deus, ele tem dia e hora para cair. Pode parecer que está demorando, mas ele vai cair em nome de Jesus. Gigantes não nascem para nos abater, mas para nos promover. Segura essa. Gigante não nasce para nos abater, gigante nasce para nos promover. Davi foi promovido porque enfrentou o gigante. Preste atenção. Os irmãos de Davi eram bombados. Homens preparados para a batalha. Faziam parte do exército de Israel. Davi era raquítico. Mas deixa eu te falar. Eles olharam para aquele gigante com os olhos carnais, naturais. Eles buscavam lutar com as armas humanas. E aí eles não foram promovidos. Eles foram derrotados, fracassados, envergonhados. Mas Davi, como ele via com o olhar de Deus, como ele ouvia com o ouvido de Deus, como ele lutava com as armas espirituais, ele disse para Saul: ei, ó meu rei, deixa eu te falar uma coisa. Até parece que ele era baiano, né? Ó meu rei, eu cuido das ovelhas do meu pai. E um dia veio o leão, e eu agarrei o leão pela sua juba e rasguei no meio, e Deus me deu vitória. Outro dia eu estava cuidando das ovelhas e veio um urso. Eu peguei o urso pela barba, rasguei no meio e Deus me deu a vitória. Se Deus me deu vitória diante do leão e do urso, Deus me dará vitória diante desse circunciso. Davi nem chamava Golias de gigante e nem chamava ele pelo nome de Golias, porque o nome é a sua identidade. Davi, o nome é o seu reconhecimento. Você pode estar no meio de milhares de pessoas. Alguém diz assim: Hércules, pode ter mais 100 Hércules. Você vai olhar, porque é a sua identidade. Então Davi, orientado por Deus, não chama Golias de Golias, nem chama de gigante. Incircunciso, amaldiçoado. Pronto. Você ganha as suas batalhas. Você começa ganhando suas batalhas pelas suas palavras. Às vezes, meu irmão, Deus está querendo te promover, mas a única coisa que você vê na sua frente são problemas. E você só sabe falar de problema, só de problema. Você não será promovido. A sua vitória, 50% da sua vitória, você ganha nas palavras. Olha aqui, preste atenção. Os seus maiores desafios são suas melhores oportunidades. Diga os meus melhores. Diga os meus maiores desafios. Diga, os meus maiores desafios são as minhas melhores oportunidades. Eu vou repetir. Os nossos maiores desafios são as nossas maiores oportunidades. Anote isso aí. Tem gente que foge dos maiores desafios. Não, pastor, essa faculdade é muito cara. Na verdade, eu até queria fazer tal faculdade, mas é muito cara. Então eu vou fazer isso aqui que eu nem gosto, mas é o que eu consigo pagar. Não faz isso. Não faz isso. Os seus maiores desafios são suas melhores oportunidades.
Vamos lá, eu quero te dar 3 pontos aqui. A gente encerra e ora. Primeira coisa que nós precisamos aprender: esteja aberto para experimentar o novo de Deus. Fale comigo no 3, bem forte assim, 1, 2, 3. Esteja aberto, 1, 2, 3. Outra vez, 1, 2, 3. Cara, você tem que estar aberto. Visão de águia. Você tem que estar com o radar ligado 24 horas. Você nunca sabe quando vai surgir uma oportunidade. Sábado eu estava vindo aqui para a igreja de bicicleta. Aí já tem um ponto que eu paro ali para tomar um sorvete. E aí na hora que eu parei para tomar meu sorvete de sempre, estava vazia a sorveteria. E eu disse para a menina assim: está devagar hoje, é? Ela disse: está até demais, senhor. Na hora que eu estava pegando o sorvete, o Espírito Santo mandou dizer assim: mas agora vai mudar o jogo. Daqui para frente você vai vender hoje. Mas eu não falei. Pensei que era coisa da minha cabeça. Aí eu peguei o sorvete, fiquei na porta da sorveteria, porque a bicicleta estava ali na porta, e fiquei tomando. Em frações de 2, 3 minutos começou a encher. Começou a encher a sorveteria. Começou a fazer fila. O pessoal do iFood começou a chegar para fazer retirada. Negócio de maluco. Aí o Espírito Santo disse assim para mim: você tinha que ter declarado. Agora não adianta você falar. Agora não adianta você falar. Olha aqui, preste atenção. Nós temos que estar com o radar ligado. Naquela hora o meu radar falhou. Recebeu até o comando, mas alguma coisa falhou e eu não declarei. Eu podia ter declarado. Quem sabe o sorvete não saía até de graça. Olha aqui, entendeu? Tem que estar com o radar ligado, o radar espiritual. Qual o comando dos céus para hoje? Aleluia. Qual o comando dos céus para esse culto? Qual o comando dos céus para essa semana de conquista? Qual o comando? O que eu estou precisando? O que Deus quer falar comigo? Onde Deus quer me enviar? O que Deus quer me mostrar? Você tem que estar aberto para o novo de Deus. Olha aqui, Isaías 43, versículo 19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Olha o que Deus está dizendo: estou fazendo coisas novas e vocês não estão vendo. Deus está fazendo e a gente fica com o olho fechado. Sabe, irmãos, quando fecha uma porta, quando nós ouvimos o não, a gente fica tão ligado, tão vidrado na porta que fechou, tão ligado no não, que a gente não percebe as oportunidades e outras portas que Deus está abrindo. Tem gente que é mandado embora de uma empresa e fica revoltado com aquela empresa e começa a praguejar. Não adiantou nada, eu dei os meus melhores dias nessa empresa, eu cheguei cedo e saí tarde, eu fiz hora extra e não recebi, eu tenho bancos de horas e não usei, e começa a praguejar. E agora olha o que eu recebo, me mandou embora. O outro que não faz nada está lá e não sei o que, e está passando outras oportunidades melhores na frente dele, mas ele está tão focado naquela decepção que ele teve em uma porta que fechou, que outras portas vão se abrindo e vão passando na frente dele que ele não percebe. Deus é Deus de coisas novas. E deixa eu te dar uma outra boa notícia: para cada gigante, para cada problema, Deus tem uma solução. Deixa eu te falar uma coisa: todos os problemas que surgirem na tua vida, todos os gigantes que aparecerem na tua vida, saiba disso, Deus já tem a solução. Então não foque no problema, foque aos pés da cruz e diga: Senhor, qual o comando que o Senhor vai me dar? Onde está a solução? Não deixa eu estragar o que o Senhor quer fazer. Não deixa. Comece a orar, comece a buscar. Agora, sabe o que eu vejo em muitas pessoas? Na hora que surge o problema, se revoltam até com Deus, se revoltam com o outro, esquecem que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas é espiritual. Se é espiritual, você tem que lutar no campo espiritual. Preste atenção que Davi não ficou discutindo com seus irmãos. Davi não ficou discutindo com blá 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 com o exército de Israel. Ele fez as perguntas certas, objetivas. O que vai ganhar o homem que vencer o rei, que venceu o gigante? Não, a família não vai pagar imposto e vai casar com a filha do rei.
Marca um horário comigo com o rei, eu quero conversar. Porque se Davi para conversar com seus irmãos, ele ia ser amedrontado pelos irmãos. Os irmãos já eram pessimistas, já estavam com medo. O medo contamina, o medo é como um tomate podre. Tem um dito popular que o tomate podre apodrece os demais. Você já viu quando você compra mexerica, que estraga fácil? Você coloca lá uma dúzia de mexerica. Se você vê uma mexerica mofada e não tirar, já, no dia seguinte, ela estraga a outra. Então preste atenção, quando você chegar num ambiente que tiver um monte de pessoas pessimistas, negativas, não compartilhe o teu sonho, fica caladinho e vai para a tua vitória, que Deus já tem a saída para você, Deus já tem uma porta aberta para você. Não deixe os pessimistas calarem a tua voz, não deixe os negativos matarem os teus sonhos. Vai para Deus, porque Deus tem prazer em realizar os teus sonhos, meu irmão. Deus tem. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo assim para nós? Se eu tive vitória ontem, eu vou celebrar, mas eu não vou ficar preso no ontem, porque hoje Deus tem uma nova vitória. Se Deus me der vitória hoje, glória a Deus e aleluia. Se Ele não me der, eu continuo lutando, porque amanhã eu terei vitória. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, anote isso aí. O pior lugar para você estar hoje é o seu passado. O pior lugar para você estar hoje é o seu passado. Não fique no seu passado. Pastor, mas o meu passado foi um passado vitorioso, minha infância foi maravilhosa, a minha adolescência foi fantástica, glória a Deus, celebra, mas não fica preso lá não, porque hoje tem dificuldades que você vai enfrentar, que se você estiver preso lá, você não vai conquistar a sua vitória aqui. Celebre o seu passado e aplique fé no seu futuro. Eu vou repetir, celebre o seu passado e aplique fé no seu futuro. Segunda coisa, a primeira coisa é: esteja aberto para experimentar o novo de Deus. Segunda coisa, tenha um desejo contínuo por crescimento. Fale comigo, desejo contínuo por crescimento. Só vocês no 3, 1, 2, 3. Você tem que ter sede para crescer. Deixa eu te dar uma dica, anda com um livro. Anda com um livro. Você foi a algum lugar que tem que esperar por 10 minutos, que tem que esperar por 5 minutos, abre o livro, crescimento. Não joga conversa fora não. Não fica zapeando não, compartilhando piadinha sem graça não. Não fica não, tenha sede por crescimento. Administre bem o seu tempo. Não dá para viver a vida toda de entretenimento. Como não dá para viver a vida toda de trabalho. Como não dá para viver a vida toda estudando. Precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Tempo com a família. Tempo com Deus, a sós com Deus. Tempo na igreja. Tempo certo para trabalhar. Meu irmão, deixa eu te falar. Se das 6 da manhã às 5 da tarde você não conseguir nenhum resultado de êxito, de sucesso, não é na hora do culto que você vai virar o jogo não. Trabalhando. Preste atenção nisso. Se Deus te deu das 6 da manhã até 5 da tarde, não é das 7h30 às 9 que você trabalhando 1h30 a mais para não vir na igreja, que você vai virar o jogo da sua empresa não. Segura essa aí. Se você não consegue ter sucesso das 6 às 5 ou às 6 da tarde, não é no horário do Tadel, não é no horário da célula que você vai virar o jogo na sua empresa não. É uma questão de inteligência. Você tem que entender o seguinte: eu já lutei com as minhas forças braçais o dia todo, todos os dias. Então agora eu vou separar um tempo para aprender e lutar com as armas espirituais. Questão de inteligência. Oséias 6,3.
conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Se você buscar conhecer o Senhor, ele vai aparecer para você. 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Sabe quem vai fazer a sua empresa crescer? Sabe que mesmo você estudando pra caramba, sabe quem vai fazer e permitir você tirar 10 nas provas? Sabe, mesmo a senhora buscando ser uma esposa dedicada, fazendo tudo para seu esposo, atendendo bem a sua família, mas sabe quem vai conceder para você harmonia no lar, paz, saúde, alegria e sustento? Sabe quem é? Deus. Então nunca abra mão de Deus por nada nessa vida. Nunca deixe as coisas de Deus para depois. Nunca coloque Deus em segundo lugar. Nunca coloque. Mateus capítulo 6, 36 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Há muito ainda, irmão, para você. Mergulhe no desconhecido. Olha aí, anote isso aí. Há muito ainda para você. Mergulhe no desconhecido. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. 3, esteja disponível para o chamado de Deus. Diga comigo, está disponível para o chamado de Deus. Só vocês no 3, 1, 2, 3. Outra vez, 1, 2, 3. Está disponível para o chamado de Deus. Mateus 22, 14. Pois muitos são o quê? Mas poucos são? Você faz parte dos muitos ou dos poucos? Até para responder é o pouco que responde. Eu vou perguntar de novo. Você está num grupo dos muitos ou dos poucos? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quantas pessoas, irmãos, eu falo pela nossa igreja. Quantas pessoas já passaram por essa igreja? Vira e mexe eu vejo alguém pegando uma foto das antigas e colocando assim no Facebook: saudade desses bons tempos. Ué, a igreja continua. Deus continua mesmo. O que aconteceu? As pessoas que desistiram. Eu continuo sendo pastor. Já me criticaram pra caramba, já me jogaram pedra pra caramba. Eu continuo na minha mesma posição, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu continuo amando, eu continuo me derramando sobre as pessoas, eu continuo orando, eu continuo buscando a Deus. Me chamam de ladrão, falam que eu só gosto de dinheiro. Eu gosto é de Deus. Pode falar que eu gosto de qualquer coisa, eu estou na minha posição. Quem quiser ficar comigo, os poucos que quiserem ficar comigo, fica, porque Jesus está voltando e nós vamos para a eternidade. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe por quê? Muitos querem a vitória, mas poucos querem enfrentar o gigante. Muitos querem aplausos, mas poucos querem os desafios. Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6 diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua... Uau! Eu grifei ali. De acordo com a sua vontade. Deus nunca vai fazer, nós somos o vaso, nós somos o barro, Ele é o oleiro. Ele nunca vai fazer esse vaso, Isaac, de acordo com a vontade de Isaac. Ele vai fazer de acordo com a vontade. É aí que muitos pulam fora do barco. Que a maioria quer que faça do jeito dele,
Quer que a gente fale, olha, o Hércules, para você ganhar o Hércules, você tem que falar com o Hércules desse jeito, tem que ir comendo pelas beiradas. Não, eu vou falar com o Hércules do jeito que Deus mandar falar. Mas se você falar assim, ele vai fugir. Problema dele, Deus continua sendo o mesmo Deus, e a hora que ele quiser voltar, Deus está de braços abertos. É assim que funciona. É assim que funciona. De acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Querido, assim como o barro é nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos de Deus. Para de mimimi, para de ficar com seus achismos. Seus achismos não te levam a lugar nenhum. Você está entendendo? Você é limitado, nós somos limitados. Nós precisamos ser dirigidos por alguém ilimitado. Nós só conseguimos ver o que está até essa parede. Depois da parede a gente não consegue. Nós temos que confiar em Deus que tudo vê. Você está entendendo? Nós queremos viver do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Davi diz o seguinte: hoje mesmo, olha o que Davi vai dizer: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Olha que interessante a fala de Davi. Meu irmão, se parte da nossa vitória está nas nossas palavras, você tem que ficar muito atento às palavras. Olha a palavra de Davi aqui: hoje mesmo o quê? Primeiro, depois, hoje mesmo, o Senhor. Opa, então não é a habilidade dele? Não é a capacidade humana dele? Não são as armas que ele vai usar? Não. Hoje mesmo, o Senhor. Não sou eu que vou te matar, gigante. No mundo espiritual ele está falando isso. Não sou eu que vou te derrubar, gigante. Quem vai te derrubar é o... Você tem que acordar de manhã e dizer assim: ô processo, ô cliente, hoje o Senhor vai me entregar esse contrato. Hoje o Senhor vai me dar graça para concluir esse projeto. Hoje o Senhor vai me dar graça para produzir aquela música. Hoje o Senhor vai me dar letras maravilhosas, profundas, dos céus, da boca dele. O Senhor vai me dar. Aleluia. Hoje o Senhor vai me dar o fornecedor que eu tanto preciso. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor vai me dar os clientes para comprar esse produto. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor vai colocar todos os clientes que eu preciso na direção da minha loja, da minha empresa. Hoje mesmo o Senhor vai conversar com meu marido. Hoje mesmo o Senhor vai determinar essa enfermidade para sair. Hoje mesmo o Senhor vai libertar o meu filho das drogas. Hoje mesmo Deus vai salvar a minha família. Hoje mesmo eu terei a minha vitória. Davi diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Aleluia. Interessante. Ele não diz: hoje mesmo eu vou lançar pedra em você. Hoje mesmo eu vou acertar na sua testa. Hoje mesmo, não. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus, os animais selvagens, e toda a terra saberá que eu, Davi, sou o cara, que eu, Isaac, sou um sucesso. Hoje mesmo o mundo inteiro saberá que Davi será o rei mais aplaudido, o melhor rei de todos os tempos. Não, 1000 vezes não. Hoje mesmo, e toda a terra saberá que há... Irmãos, a gente precisa aprender isso aqui, olha. Aqui tem segredos profundos. Só nesse texto, versículo 46 de 1 Samuel 17, daria mais umas 3, 4 mensagens aqui. Olha o poder da palavra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ei, quando você alcança a vitória, o mundo vê quem é o seu Deus.
Mas quem é aquele garoto? Quem é aquela mulher? Quem é aquele camarada? Olha onde ele chegou, olha o que ele alcançou. Deixa eu ir lá perguntar o que. Aí quando chega para perguntar, você fala: rapaz, a única coisa que eu posso te falar aqui é Deus. Porque é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o sucesso. Tem gente que diz: não, mas o sucesso do Jean é que o Jean fica no computador e nós estamos em pleno século 21, o mundo digital. Então peraí, quer dizer que o mundo digital e a informática é maior do que o Deus do Jean? Tem gente que está 24 horas diante do computador e não consegue nada. Você acha que foi só Bill Gates que teve ideia de criar um computador? Tanta gente teve. Mas Davi, ele tem essa consciência: toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17:47, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança, olha aqui, não é pelo meu dinheiro, não é pelo meu conhecimento acadêmico, não é pelo meu nome, não é pelo meu pedigree. Todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha não é minha, não é do Isaac, não é do Paulo, não é do Marquinhos, não é do Jean, não é do Aldo, não é da Andréia, não é da Silvana, pois a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A sua batalha é do Senhor? A sua vida é do Senhor? Porque a sua batalha só vai ser do Senhor se a sua vida é do Senhor. O seu emprego só é do Senhor se você fizer exatamente o que o Senhor mandar: devolver os 10%, trazer oferta, primícia. Se você fica com tudo, é seu, então se vira, resolve seus problemas. Resolve seus problemas. Não, mas eu trabalhei, então tudo bem, então toca a sua vida. Na hora que o calo apertar, não vem reclamar, não vem pedir socorro ao Senhor, não. Olha aqui. E para a gente encerrar, 1 Samuel 17:50. Assim Davi, aleluia. Fica de pé, pode ficar de pé, por gentileza, já vamos orar. Assim Davi, aleluia, venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Olha que coisa linda. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Irmão, você não precisa. Olha que interessante. O exército de Israel estava por 40 dias com espada na mão e não fizeram nada, porque tudo que eles tinham era espada. Mas não avançaram nem um centímetro em direção a Golias, porque tudo que eles tinham era um preparo físico, tudo que eles tinham era espada, eram ferramentas naturais. Mas quando Davi chega, Davi não chega com a espada, Davi não chega com preparo físico, mas ele chega com preparo espiritual. Ele chega com a graça de Deus. Ele chega sabendo quem é o Deus dele, quem é o Deus de Israel. Ele chega e ouve. Ele não ouve o gigante desafiando homens, ele ouve o gigante desafiando o Deus Todo-Poderoso. E não há quem possa com o nosso Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele venceu a morte, ele era, é e sempre será. Não dá para desafiar esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós nunca sabemos onde o desafio vai estar. Nós nunca sabemos quando o problema vai surgir. A gente planeja a vitória, a gente tem esperança de conquistar o troféu, mas os desafios ninguém planeja, eles surgem. Então preste muito bem atenção. Se você quer vencer e continuar crescendo, você tem que estar cheio de Deus o tempo todo. Você tem que estar cheio de Deus o tempo todo. Você imagina se Davi vai para aquele acampamento de qualquer jeito. Você imagina se Davi, lá quando estava olhando as ovelhas do pai,
em vez de estar adorando a Deus com a sua harpa, ele tivesse no WhatsApp, nas redes sociais da época. Imagina se ele ficasse jogando gude com seus amiguinhos. Imagine se ele ficasse só jogando bola. Não é pecado jogar bola, mas não dá para só ficar jogando bola a vida toda. Mas Davi, nos tempos livres, ele pegava a harpa e começava a adorar a Deus. Aleluia. A presença de Deus se manifestava. Ele se enchia do Espírito Santo. Aí quando veio o primeiro desafio, o leão, ele matou. Quando veio o segundo, o urso, ele matou. Ele percebeu que Deus era com ele, que ele vencia o que ninguém vencia. E ele sabia que não era ele, era Deus. Quando ele chega lá naquele exército e ele vê o gigante, ele diz: ele pode ser gigante para o exército, ele pode ser gigante para quem está preparado só fisicamente, ele pode ser gigante para quem tem somente a espada, mas para eu que tenho Deus, para mim que tenho Deus, eu que estou cheio do Espírito Santo, isso não é gigante, é o incircunciso. Já era, em nome do Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, ou ande com Deus o tempo todo. Aleluia. Busque a presença de Deus, busque a presença de Deus. Xere canta lava, xere canta lava, oh canta lava, xere.